Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, o podcast dos campeões. A nossa missão é uma só aqui: colocar você e a sua empresa no topo do pódio, falando sobre negócios, empreendedorismo, mentalidade. Então, para de comer bola, já te inscreve, compartilha com os teus amigos, porque os convidados que vêm aqui no podcast do campeão, obviamente, são campeões. Quero agradecer também a SSCA, Consultoria Contábil, a empresa que vai ajudar você a fazer a sua gestão financeira do teu negócio. Então, precisou de assessoria, SSCA, a empresa que vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Os contatos estão na descrição também. E agradecer a Noveira, Gestão e Automação. Você quer fechar os teus clientes, você quer organizar os teus clientes, teus contratos, o que entra, o que sai, métricas, projeção com o teu financeiro, com a tua grana, para ver se a tua empresa está dando lucro, está dando prejuízo, porque sim, cuidar o seu caixa é muito importante. Então, a Noveira vai poder te ajudar nessa jornada. Então, quero agradecer esses dois apoiadores por incentivarem esse podcast dos campeões, beleza? Hoje eu tenho a honra de receber ela, a poderosa, grande empresária, grande palestrante, grande mentora, grande psicanalista, minha parceira diretamente de São Paulo para o mundo. Ela, chega aí, Grazi Brizola! Fala, Álvaro, tudo bem com você? Estou muito feliz de estar aqui. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho, compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas que te acompanham, que te escutam, que te assistem. Aproveitar para agradecer pelo convite que você me fez de estar aqui, agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, e as pessoas que ainda não te conhecem vão chegar, vão curtir, vão ficar, porque gente foda atrai gente foda e a vida é assim, né? A gente atrai os semelhantes e é para isso que eu tô aqui hoje, para compartilhar um pouco dessa fodasticamente que somos, né? Porque a gente também não pode entrar nesse lugar de falsa humildade, tipo, imagina, eu não sou tudo isso, não. Somos sim, e a gente tem que bater no peito e falar que nós somos, mas que estamos aqui para compartilhar de tudo um pouco com o teu público e espero que todo mundo goste aí desse encontro nosso. Gratidão, mega feliz de estar aqui. Sabe, você que está assistindo esse podcast, ele começou com um presente que a Grazi me deu e foi através de um ser do Kevin que incentivou e veio esse nome no Alvo com Álvaro. Eu até falei para a Grazi, virou podcast, virou quadro em jornal, virou quadro em rádio, ou seja, esse negócio cresceu para caramba. Assim, ó, eu sempre digo, a gente tem o começo, a gente tem o final, o meio a gente vai construindo. Grazi, você trouxe um lance muito importante. A gente vive num mundo onde as pessoas estão cheias de alfinetinho, ponta para estourar o balãozinho que a gente é. E eu vejo uma quantidade de pessoas competentes, uma quantidade de pessoas talentosas, e você trouxe um lance muito importante. Ah, eu não sei. Ah, não sabe. Meu, o quanto essa... Vamos trazer os dois lados. O quanto você ser muito arrogante ferra a tua vida, o teu negócio, a tua carreira, mas o quanto você ficar nessa, ai, não sei se é para mim, não sei se serve. Então, na tua visão dessa jornada, já que você cuidou de milhares de pessoas, como é que a gente equilibra essa arrogância para a gente não ser acima, mas a gente também não ficar naquele negócio, eu sou menos que os outros, eu sou humildezinho, simplesinho, e bancar o superstar que a gente é, Graça. Sabe o que é foda? Pode falar foda? Sabe o que é foda? É que às vezes as pessoas vão muito para esse lugar da humildade. Aprende, né, que você não pode falar daquilo que você é, não pode colocar para fora, né? Não pode bater no peito e dizer eu sou, eu isso, eu aquilo, porque a pessoa ela acha que ela aprende que isso é arrogância, ela não entende que isso é amor próprio. E quando ela não entende que isso é amor próprio, ela acaba patinando nesse lugar, nessa ideia de que, cara, eu não posso bater no peito e falar que eu sou realmente boa nisso. Então, quando a gente vai para o excesso da arrogância, eu sempre digo assim, a arrogância propriamente dita, ela é a pessoa que sabe que ela é boa, mas ela vai puxar o tapete do outro, não importa o que ela pense, não importa o que passe na cabeça dela. Ela sabe que ela é boa, ela vai bater no peito que ela é boa, às vezes ela nem é tão boa assim, mas ela acha que ela é, pronto, acabou. Só que o arrogante puxa o tapete do outro. Enquanto quem está no outro extremo, muitas vezes a pessoa dentro dela, ela sabe que ela é boa.
Só que ela vai ficar em silêncio. Na cabeça dela, ela sabe que ela é boa, mas ela tá com baixa autoestima, ela não foi incentivada a bater no peito e fazer isso, ela aprendeu que ela não pode, enfim. Por qualquer motivo que seja, quando alguém elogia, ela vai para esse lugar de, ah, não, imagina, não sou assim. Sabe aquela pessoa que, eu não sei se já passou por isso, Álvaro, mas aquela pessoa que você elogia, fala, nossa, Álvaro, que camisa linda que você tá usando. Aí você fala assim, comprei no China, paguei R$ 10, nem é tão bonita assim, vagabundinha. Paguei baratinho. A pessoa mesmo, ela se diminui. Então, encontrar o equilíbrio, para a pessoa encontrar esse equilíbrio, o primeiro grande ponto é consciência. Mas para ela chegar nessa consciência é quebra de crença. Dela entender que ela não é arrogante se ela bater no peito e falar, cara, eu sou foda mesmo. Eu Não, sou foda. e você vê Mas que os caras que os caras que não se bancam, às vezes ficam nessa posição, são pessoas que são muito talentosas. E, por exemplo, às vezes os caras me perguntam, Álvaro, como é que eu cresço na minha empresa? Como é que eu saio de um simples funcionário para um diretor? Eu falei, cara, você tem que mostrar, dizer, meu, ei, tá vendo esse trabalho aqui? Beleza, eu sou o gestor, a equipe fez junto, mas eu sou competente no que eu faço. E quando você traz esse negócio, é uma linha muito tênue de você estar acima ou de você estar abaixo. Isso, Grazi, a gente trazendo para os negócios, às vezes o cara não constrói a empresa gigante porque ele acha que não merece construir empresa gigante. E aí que eu te pergunto, você vê, ó, parece que a gente sintonizou. Eu falei, meu, vou aproveitar que a Grazi está aqui, que é uma mestre em psicanálise, saca tudo da cabeça. O quanto as crenças hoje tão faladas ferram a carreira de um empresário, de um profissional liberal, porque tem muito profissional liberal, advogado, médico, psicólogo, mentor, palestrante, que assiste o podcast dos campeões. O quanto essa crença ferra, essa do vamos trazer para o lado do coitadinho, o quanto esse profissional que se esconde acaba ferrando a sua carreira, Grazi. eu não vou nem chamar de coitadinho, eu costumo falar que é falsa humildade. Por que falsa humildade? Porque a pessoa ela aprende que aquilo é humildade, de que, ai, nossa, imagina minha empresa se tornar maior no segmento dela, eu me tornar gerente desse setor, diretor desse setor, dessa divisão, etc. Imagina, só que dentro da cabeça dela, dentro do coração dela, existe esse desejo, mas ela vive uma falsa humildade de que não, imagina, não posso chegar lá, não consigo chegar lá, não tenho estrutura, meus concorrentes já são muito grandes, e etc, etc, etc. Quando eu vou fazer a parte de psicanálise, né, de treinamentos com empresários, por mais que seja terapia, um dos livros que eu peço para eles lerem é A Estratégia do Oceano Azul. Porque, cara, você tem que ter estratégia. E você vai para esse lugar da crença unida à falsa humildade de que, eu não consigo, eu não posso, esperando que as outras pessoas façam. Então, acaba virando uma escada que parece uma escada, mas é uma roda de hamster. Aquela pessoa, vamos falar do empresário, ela tem o desejo de crescer, mas o desejo está guardado dentro dela. Por fora, ela apresenta uma falsa humildade, de que imagina, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não chego. Só que ela cobra o colaborador como se ele tivesse a obrigação de fazer a empresa dele crescer. Aí você olha e fala, pera, é incongruente, a própria pessoa vive uma incongruência, porque dentro dela ela quer crescer, obviamente, né? Você tá acompanhando aí Napoleão Hill, uma das coisas que ele fala e que é reproduzida por inúmeros livros é eu penso, eu sinto, logo eu vou agir. Então, se dentro do empresário ele tem o desejo de crescer, mesmo que ele não verbalize, ele vai sentir que ele quer crescer. Porém, ele vai cobrar terceiro, ele não vai puxar a autorresponsabilidade para ele, de que, olha, eu preciso procurar um mentor, eu preciso procurar uma terapia para eu quebrar essas crenças aqui e bater no peito e falar, não, eu me banco, eu dou conta e, vambora. Não, eu vou cobrar o meu colaborador ou os meus colaboradores de tipo, vocês não estão fazendo, a gente não está crescendo, a gente não está tendo resultado. Mas o exemplo vem de cima, né? Você trouxe uma coisa impressionante. Eu canso de, às vezes, os líderes me ligar e dizer, você treina a minha equipe de vendas, meu time comercial, os líderes treinam. A segunda pergunta minha, você vai estar? Aí o que eles me perguntam? Eu preciso estar? Não, você não precisa estar. Pode fechar a tua empresa e deixa a chave para mim que eu faço. Então, a liderança, ela não é uma coisa que... Eu tenho uma frase que eu escutei em 2019, Grazi, que eu levo até hoje para mim. O nosso exemplo fala tão alto que o outro não escuta o que a gente disse. Então, às vezes, eu estou treinando uma líder agora
E ela disse assim, Zé Álvaro, nossa, eu tô vendendo um X mil reais, mas a minha equipe não vem, a minha equipe não vinga, a minha equipe não trabalha. E eu falei, óbvio, olha a tua mentalidade, como você tá. Então sempre as neuras tuas, a escassez do líder, as crenças limitantes do líder, eu sinto muito dizer para você, mas vão refletir na tua equipe. Álvaro, mas beleza, eu sou sozinho, eu sou um profissional liberal, eu não tenho ninguém, mas vão refletir nos clientes que você atrai para você. Aí daqui a pouco o cliente não vem, ele quer pagar pouco, ele quer o cara que vai te pedir um monte de desconto. Por quê? Porque ele não te vê um profissional campeão. Ele não te vê um empresário campeão, um profissional liberal campeão. E aí o que a Grazi traz? Olhando para isso, Grazi, eu vejo que as pessoas dizem, mas o Steve Jobs é não sei o quê. Mas o Jeff Bezos, o Elon Musk. Eu me lembro do Roberto dizendo, os caras inventaram o mundo. Tu quer que o cara seja bacana? Que ele vá no almoço domingo na tua casa e seja um cara querido? E uma coisa que eu percebi, ser pobre é uma coisa muito comum. Você vê que ninguém fala de pobre. Agora, quando o cara é rico, as pessoas batem. Porque parece que ser rico é errado e ser pobre é bonito. E aí, por isso que às vezes as empresas... o Álvaro criando polêmica aqui, né? Mas eu não estou falando de pobreza só de financeira, mas é a pobreza daqui. É aquele cara que vive na escassez de afeto com o filho, com a esposa, com o esposo. Aquele cara que, não paga R$1.000 para fazer um treinamento para... Isso é pobreza, não é só o financeiro. Tem gente que tem muito dinheiro, né, Grazi? E acaba se tornando pobre. E aí que eu te pergunto assim, nessa jornada, como que o cara que busca expandir, que busca crescer, consegue fazer uma cirurgia no cérebro e desmanchar com essas crenças para que eles prosperem e vença esse negócio do... Nossa, você matou a pau, meu. Se fosse no alvo com alvo, na Grazi, agora já ia vir. Mas depois eu quero que você traga essa falsa humildade. Como que o cara quebra esse negócio para literalmente ele crescer e voar? Ó, você trouxe esse lugar da fala e tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu gosto muito dessa frase, porque é uma coisa que eu falo todo dia no meu Instagram: presta atenção no que a pessoa faz, não presta atenção no que ela fala. Presta atenção no que ela faz e não no que ela fala. E a falsa humildade, ela é isso. A pessoa, ela vai ter comportamento de quem quer crescer, tanto que ela está cobrando o colaborador dela. Só que ela demonstra essa falsa humildade de que, imagina, eu não preciso crescer, eu já estou contente, eu já cheguei aonde eu queria chegar e etc. Mas contratam uma palestra motivacional para motivar o colaborador e esquece de motivar a si mesmo, né? Vou motivar meu colaborador, porque meu colaborador está desmotivado. Não, um dia um cara me ligou e disse assim, Álvaro, cara, eu tô com um problema, você não faz ideia. Cara, o meu time comercial não tá vendendo. Tá, beleza? Vou conversar com eles para entender, mas primeiro eu quero conversar com você. E aí ele me disse assim, Zé Álvaro, eu não treino os caras, eu não tô durante a semana, eu não sei vender. Eu disse, Aí quando você traz essa frase, Grazi, bate de encontro, porque a tua equipe sempre vai ser o resultado de quem você é. Eu sempre trago que o meu maior case de sucesso não é aquelas empresas que eu trabalho onde os caras vão para fora do país. Meu maior case de sucesso é minha própria esposa, que venceu muito da sua timidez de falar, de se mostrar, de se expressar. Então, o líder ele começa dentro da própria casa. Quando eu emagreci 62 quilos, minha mãe emagreceu 10 e a minha esposa emagreceu 10. Então, a liderança ela é na base. E aí que eu te trago esse lance, Grazi. O quão importante pro líder se evoluir, ou seja, ter um mentor, ter um psicanalista, ter um psicólogo para trabalhar a cabeça dele, e o quanto ele, estando bem, reflete na equipe. 100%, se a gente fosse falar em percentual, porque você sabe que minha cabeça funciona em número, né? Então, assim, 100% por quê? Porque o exemplo vem de cima, é de cima para baixo. Se a gente fosse olhar especificamente a estrutura corporativa, a maioria das vezes, os CEOs, os diretores, os proprietários, os empresários como um todo, eles querem o quê? Que a equipe funcione, mas eles não estão dispostos a se colocar. É a mesma coisa de você pedir para o porteiro ir lá na sala do diretor e falar que ele está fazendo tudo errado.
E não estamos desmerecendo a figura do porteiro, mas a gente está trabalhando o quê? Em escala. E em escala, a escala é de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, eu estou atendendo aí algumas corporações e o que eu mais tenho visto é, entre os CEOs, entre a diretoria, problemas de comunicação. Aí, quando eu vou ali na base conversar com os colaboradores e pergunto para eles qual o maior problema, eles me respondem comunicação. Óbvio, porque se lá de cima, lá no topo da cadeia alimentar, está com problema de comunicação, lá embaixo também vai estar, cara. Por quê? Porque o exemplo é de cima para baixo. Isso é difícil do empresário entender. Eu acho que e na minha visão, tá? Você pode ter uma visão diferente da minha, e é ótimo que a gente aprende junto, mas na minha visão, o maior problema hoje das corporações é comunicação. Você vai lá no LinkedIn, você encontra lá inúmeros estudos voltados para isso. A comunicação hoje é um dos mais graves problemas dentro da corporação, então as pessoas não se comunicam, e obviamente que se os gestores, os diretores estão com esse problema, todo o resto vai estar, porque é de cima para baixo que escorre o sangue, não é de baixo para cima. Então, o exemplo é olhado como? De baixo para cima. Eles vão olhar, né, o colaborador ele olha para cima para ver como a diretoria está agindo. E aí ele vai seguir esse exemplo, mesmo que inconscientemente, porque pode ser que alguém escute a gente falando aqui e fale assim, mas eu não faço isso. Não, querida, você faz. Só que você faz isso inconscientemente e tá tudo bem você não ter consciência. A partir de agora você tem, tá? A partir desse momento que você tá ouvindo, você tem consciência, tá? Agora você pode mudar. Enquanto você não tinha, tava beleza. Agora você tem. Você traz um lance bacana que, através do nosso neurônio espelho, a gente modela, copia as pessoas, né? Sim. Então, a gente vai observando e vai analisando. E sabe, Grazi, uma das coisas que eu percebi, você trouxe comunicação, e a gente é palestrante, a gente está no palco há 600 anos fazendo esse negócio, e esses dias eu fiquei me perguntando qual que é o real problema da comunicação. E aí eu fui estudar, fui perguntar, e eu percebi uma coisa muito macro, porque as pessoas dizem assim, mas é o problema da comunicação, é a falta de clareza no que a pessoa faz. É a consequência. Mas sabe o que eu percebi lá no fundo? O maior problema da comunicação é a falta de presença nas pessoas na hora que elas estão falando. Eu estou falando com a Grazi está pensando, não, mas eu tenho que pegar o boleto, aí eu tenho que mandar o papel pro cara. Aí tu termina de falar, o que a pessoa diz? O que você falou mesmo? Hoje, as pessoas estão, né? Então, você está conversando, eu particularmente, se eu vejo que alguém está com o telefone fazendo qualquer outra coisa, eu não falo, porque ela não está em estado de presença. E se a pessoa não está em estado de presença, ela não tem clareza do que ela quer. Se ela não tem clareza do que ela quer, ela não tem clareza do que ela vai ensinar. E pasmem, a notícia triste do dia. Você, líder, é responsável pelo que você fala. Ok, mas pelo que a pessoa entende. Então, se lá embaixo existe uma coisa que eu me lembro do coach, né, Grazi, sobre a palavra grávida. Às vezes o líder chega e diz, gente, vamos aumentar as vendas. Aí a empresa vai lá, a equipe vai lá e dá um coro, aumenta as vendas e o cara não fica satisfeito. Mas por quê? Porque ele não falou quanto ele queria do aumento das vendas. Aí já que eu sei que você tem um trabalho de terapia incrível que você faz, assim, tem cuidado um monte de gente. E aqui o podcast é exatamente isso, a gente vai fazendo mentalidade, empreendedorismo e negócio, mas que uma coisa se conecta à outra. O que está acontecendo com as pessoas, Grazi, que elas não estão presentes, mas principalmente, assim, qual que é o caminho? Porque se a gente está presente, a gente melhora a nossa comunicação com o nosso filho, com o nosso funcionário, com a nossa esposa, com o esposo. O que acontece com as pessoas que elas não estão e como a gente pode se tornar mais presente no dia a dia? Nesse mundo dinâmico, veloz e incerto que a gente vive. Olha, agora você levantou um ponto que eu tenho falado bastante sobre isso aqui internamente. Nós aprendemos, né, com a evolução tecnológica, com a evolução industrial, com a revolução industrial e etc. A gente vai esbarrar em fatores históricos que não dá para eximir, porque isso faz parte da evolução humana, de que essa loucura que a gente vive é o normal. Então as pessoas se culpam quando elas param, elas se culpam quando elas saem de férias, elas se culpam quando elas descansam, elas se culpam quando elas vão dormir mais cedo, porque elas acham que deviam estar indo dormir mais tarde. Então, infelizmente, o ser humano está se tornando um robô. Ele está se tornando escravo de si mesmo.
no sentido de se culpar quando ele descansa, se culpar quando sai de férias, se culpar quando ele se diverte, como se ele tivesse que estar rendendo o tempo todo, né. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende, psicologicamente falando, e eu costumo dizer que não é passar pano para ninguém não, a gente tem que entender a base do que está acontecendo. Então, quando você olha para isso, você começa a entender que, espera, se eu acredito que essa correria da vida é o normal, que é uma palavra que eu acredito que não existe, né? Eu acho que é uma palavra até que deveria ser abolida, normal, porque daí eu coloco as pessoas em réguas, que aquilo é o certo e o outro é o errado. Mas se as pessoas acreditam que isso é o normal, logo, se eu fizer algo ante isso, eu estou sendo anormal. E o ser humano busca e aprendeu a buscar uma padronização. Então, se todo mundo está fazendo, eu também vou. Eu não sei se a sua mãe fazia isso, mas a minha avó falava para mim que eu não era todo mundo. E eu acho que eu aprendi a ouvir isso e entrou na minha cabeça que eu acredito mesmo que eu não sou todo mundo. Mas por um período da minha vida, eu achei que eu era todo mundo. Então eu também beirei o burnout. Eu também me culpava quando eu precisava descansar. Eu me culpava quando eu precisava sair de férias. Então todo esse lugar vai fazendo com que a pessoa, ela cada vez mais cave sua própria cova. Então você vai, ó, hoje saiu uma matéria no Estadão, se eu não estou enganada, falando por que o índice de câncer diminuiu a idade das pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o câncer, até alguns anos atrás, ele era de pessoas de 60 anos para cima, né? Acabava pegando nas pessoas mais velhas, por assim dizer, mas de questões de idade mesmo, né? Porém, os estudos mais atuais mostraram que agora o câncer incide em pessoas de 40 anos, 30 e poucos anos. Por que deu esse salto de 20 anos para menos e não, de repente, 20 anos para mais? E um dos pontos que foi citado é essa correria que a gente vive e a gente normalizou isso. Aí São Paulo, a frase que eu... Meu, você conversa com 300 pessoas, só tem uma frase: São Paulo é uma loucura. São Paulo é uma loucura. E aí, ó, o inconsciente coletivo pega e São Paulo vira uma loucura. Sabe? Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. E depois morra de Porque o que acontece? Hoje, hoje a gente... gente, eu sou o campeão, a Grazi é a caninana. Então, a gente só faz esse negócio. Se você seguir a Grazi lá no Instagram, você vai ver que o bordão da Grazi é a caninana, ou seja, é a paulada na cara, e eu dou as bolachadas com o lance do campeão. Presta atenção que a gente vai falar agora. Tem muito guru que fala, treina 3 horas por dia, toma Red Bull, fica doido por dinheiro, estuda menos, trabalha menos. Eu emagreci muitos, 68 quilos, né? Nessa minha jornada. E um dos meus mentores é médico, neurologista. E uma das coisas que ele falou muito importante, ele dizia assim, que a falta de sono, ao longo do tempo, ela ferra o teu cérebro. Ah, mas eu durmo 5, 6 horas e tô beleza. Beleza, hoje você tem 30 anos, irmão. Mas lá nos 60 anos você vai ver que a tua cognição, com a tua criatividade... Álvaro, eu sou mal-humorado, não sei o porquê. Você dorme pouco. Álvaro, o meu corpo, o meu metabolismo está desregulado. Você dorme pouco. O Nuno Cobra, o preparador do Senna, que virou um dos meus preparadores, ele fala que uma das coisas mais importantes é o sono. E hoje em dia, eu tava falando esses dias com a minha gestora, né? Ela tem dificuldade em descansar. Aí eu falei para ela que na nossa infância a gente tem muito lance de... A gente trabalha muito, né, Grazi, por reconhecimento pelo que a gente faz e não pelo que a gente é. E aí o que acontece? O cara cresce, tá com 30, 40, 50, 60 anos, e ele continua buscando o reconhecimento pelo que ele faz e esquece pelo que ele é. E eu gostaria que você trouxesse um pouco essa visão, já pegando esse gancho, o quão é importante você trabalhar o que você é, mas também trabalhar o que você faz, mas poder se dar essa permissão de descansar. Você viu que a gente está trazendo um bate-bola para quê? Para que a gente quer que você cresça. Porque não adianta você dar um couro agora e daqui a pouco, com 30, 40, 50 anos, você não poder aproveitar tudo que você está construindo, campeão. Porque esse podcast só tem uma missão: ajudar você a subir no topo do pódio. E claro que você viva pelo menos uns 90, 100 anos, porque essa é a nossa meta, né, Graça? Esse é um ponto importante.
as pessoas não pensam sobre elas no futuro enquanto indivíduo. Elas pensam em coisas palpáveis. Então, se você perguntar para uma pessoa, não vou generalizar nunca, em hipótese alguma, mas se você pergunta para a maioria das pessoas, o que que elas desejam, como elas se veem daqui 10 anos, a grande maioria vai falar para você na minha casa, com o meu carro, com dinheiro na conta, com isso, com aquilo, mas e você? Como que você vai estar? Será que você vai estar com saúde ou você desgastou a sua vida? Você vai ter casa, vai ter isso, ou vai ter montado um quarto hospital na sua casa, com leito hospital, com o suporte de soro, medidor de batimento cardíaco, etc., porque você teve que desgastar toda a sua vida para poder ter essas conquistas. Então, eu detesto a romantização das ideias. Então, a romantização do trabalho árduo, a romantização da fome, a romantização da pobreza. Porque vamos pegar aí os inúmeros que a gente conhece, né, lá do Roberto mesmo, e passaram pelo palco do Roberto e passam pelo palco do Roberto com histórias de vida muito fodida, além da nossa, né, Álvaro? Além da nossa história de vida fodida, gente com história de vida muito mais fodida que a gente, e a gente romantizar aquilo de tipo, olha, se eu consigo, você também consegue. Tá bom, legal, que bom, mas cada um consegue dentro do seu próprio conseguir. Eu não posso forçar com que o outro consiga aquilo que eu consegui. Eu perdi muito peso para poder fazer Santiago de Compostela o ano passado, porque o ano retrasado eu sofri cirurgia, né? E tive N problemas aí durante a pandemia. E para ir para Santiago de Compostela, eu tive que perder 10 quilos. Cara, 10 quilos perto de você que perdeu muito mais que eu, 10 quilos não é nada. Mas só o seu trampo que foi para perder 10 quilos. Eu consigo? Eu consigo. Mas do meu jeito, no meu tempo, na minha velocidade. E a gente aprendeu a olhar para tudo com muita cobrança, a abrir o Instagram e ficar se comparando com outras pessoas. Não aprendeu a se comparar consigo mesmo. Ó, a Grazi de 3 anos atrás, 4 anos atrás, era uma Grazi muito mais fodida do que a Grazi de hoje. Então, eu tô ótima hoje se comparado aos meus 10 anos atrás, 20 anos atrás. Pô, se comparar 20 anos atrás, então, a Grazi hoje já pode ir pro céu de sapato e tudo, porque de 20 anos atrás eu tava desgraçada, cara. É o estilo Grazi Caninana. Por que eu falo isso? Você tem que olhar lá no Instagram e ver esse lance aí. Então, é essa percepção, sabe, que eu enxergo das pessoas, tanto das pessoas que vêm para o divã no individual, quanto das pessoas que vêm em treinamento, do corporativo, elas não conseguem se enxergar como indivíduo. Ou elas são a mãe, ou elas são a empregada, né, a funcionária, o funcionário, ou é o empresário, e o indivíduo? Quem sou eu? É uma pergunta que eu sempre faço: quem é você? Aí as respostas são sempre muito vagas. Parece entrevista de RH. Você pergunta, fale de você para mim. Ah, eu sou organizada, eu gosto de trabalhar em equipe, eu trabalho super bem em equipe. Aí você bota a pessoa para trabalhar em equipe, é uma desgraça. Então, a pessoa não sabe nem quem é ela. Ó, a gente vai fazer agora o No Alvo com a Grazi, que é a hora que a Grazi dá aquela no meio. Amiguinho, Grazi, traz esse negócio, faz o campeão. Vê, o avião tá caindo, você quer salvar todo mundo e depois você põe a máscara em você. Agora, no alvo com a Grazi, é essa pedrada que você pega para você crescer. Taca-lhe pau, Grazi. As pessoas precisam começar a entender, Álvaro, que trabalhar a mente não é trabalhar a mente do outro, é trabalhar a mente própria, é trabalhar a si mesmo. Quando a gente começa a falar sobre isso no Instagram, tanto eu quanto você, nas redes sociais como um todo, e a gente fala, você precisa melhorar, você precisa se trabalhar, você precisa. Aí a pessoa pega e encaminha aquilo para alguém. A pessoa pega e manda aquilo para alguém, manda para marido, manda para filho, manda para sobrinho, manda para cachorro, periquito, papagaio, passa na televisão da empresa, faz N coisa, mas ela não imputa isso na vida dela. Então, enquanto a gente estiver apontando o dedo, sentando em cima do próprio rabo e apontando o dedo na ferida do outro, falando, olha, você tem isso, sem entender que aquilo que eu vejo no outro me pertence, não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi Freud lá em 1800 e bolinha, e o cara estava certo porque isso chama projeção, infelizmente, o ser humano vai sempre continuar patinando e correndo atrás do rabo. Só que aí é o poste mijando no cachorro. Por quê? Porque eu esqueço que aquilo que eu estou vendo no outro me pertence. Então, logo eu corrijo em mim e não no outro.
Então, o dia que o ser humano bater no peito e puxar a autorresponsabilidade para si e falar, beleza, eu não gosto disso no Álvaro. Opa, pera. Então isso aqui está em mim também. Deixa eu ir para terapia, deixa eu procurar um mentor e eu resolver isso aqui em mim. E aí eu olhar e falar assim, nossa, então o Álvaro não era arrogante. Eu é que era mimimi. Eu é que tinha baixa autoestima. Eu é que tinha falsa humildade, etc. Aí o mundo vai ser um lugar legal de viver, vai ser bem melhor. O mundo é um lugar legal de viver. É, né, a humanidade que está caminhando a passos largos para o abismo, se não bater no peito. Turma, o que eu tenho para dizer para você, sempre que eu já fiz o podcast com Frota, viu? Já trouxe só os campeões, trouxe a Graça também. Ter consciência é luxo. Ser mestre não é ser mestre do outro, ser mestre de si. Liderar, o primeiro líder, o primeiro liderado que você tem que ter é você. Então, quando você. E vou dizer uma coisa para você: jornada de autoconhecimento não é um mar de rosa, não é uma transformação de borboleta, como todo mundo. É dolorida, é demorada, é chata. Você vai, você chora. Muitas vezes você quer matar o mentor, o psicólogo, o psiquiatra, seja lá o que for, mas vale a pena. Porque todas as pessoas que eu vejo crescendo hoje, que trabalham a sua mentalidade, elas crescem. Essas pessoas que você vê que têm carreiras meteóricas é porque muitas vezes elas crescem na competência, elas crescem na atitude, mas elas não crescem na sua mentalidade. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada, com 7.000 horas de mentoria, mais de 1.000 clientes, a sua mente ela precisa estar 3, 4, 5 passos à frente do que a sua competência e muitas vezes do que a sua atitude. Então não adianta nada você construir um negócio, fazer um monte de cursinho de formação se você não cuidar da sua cabeça. Porque o Jim Collins ele fala, né? As pessoas são contratadas pelo seu currículo e demitidas pelo quê? Pela sua mentalidade. E hoje, Grazi, eu quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui, agradecer a SSCA, Consultoria Contábil, a Nuveira, que apoia e patrocina o podcast para que a gente possa trazer convidados especiais, assim como a Grazi, para que a gente possa contribuir com você, com o seu negócio, na tua vida, na tua jornada. E, obviamente, como é um lugar que a gente fala sobre negócio, sobre empreendedorismo, Grazi, eu quero deixar esse espaço para você vender o teu peixe e também deixar teus contatos, tuas redes sociais, para a turma procurar você lá, campeão. Beleza, vamos lá. Fazer só um adendo final aí. Não adianta nada as pessoas fazerem cursos pegando ferramentas, elas têm que fazer cursos para colocar na própria vida. E você trouxe esse ponto, a gente precisava matar com isso. Então, gente, vou agradecer, Álvaro, por estar aqui, pelo convite, pelos seus patrocinadores, por quem está assistindo e está ouvindo a gente. Então, gratidão, gratidão antes de tudo pela amizade, porque, cara, você foi um presentaço na minha vida, que o universo olhou e falou assim: ah, a Grazi tem pouca gente na vida dela e tenho mesmo, viu? Pouquíssimas pessoas que eu mantenho perto de mim. Muita gente que eu conheço, mas pouquíssimas pessoas selecionadas a dedo que eu deixo perto de mim, e eu agradeço por você ser uma dessas pessoas. E para quem está afim aí de, né, participar de um treinamento, de uma sessão de terapia individual, de repente quer tomar umas bordoadas aí no tete a tete, ou quer tomar bordoada em grupo, porque a vida funciona assim, né? Tudo na vida é uma escolha. Tem lá o meu Instagram, @GrazielaBrizola. Agora, no carnaval, vai ter aí a imersão de carnaval, voltado só para mulheres. Então, nada contra os meninos, mas essa imersão vai ser só para meninas, para trabalhar um pouco de autoestima. Agora, janeirão está fazendo o lançamento do Transição Aurum. Dia 19, o lançamento do Transição Aurum gravado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para esse ano. Além do Instagram, tem o YouTube também. Então, assim, gente, não é por falta de me achar, não. Tem Calendly para agendar direto comigo lá no Instagram. Clica no link, já abre direto minha agenda. Então, se falar, não encontrei a Grazi, mentira, nem procurou. Mentira, nem procurou. Você encontra a Grazi. Esse dia a gente fez um outro podcast, aí eu falei com o pessoal, né? O cara é tão campeão que ele é um mini channel. Ou seja, aonde você digitar o nome do caboclo, aparece. Grazi, de coração, obrigado por você ter estado aqui comigo e com essa turma maravilhosa. Para mim, uma alegria imensa poder trazer informação, mas o principal, assim, trazer gente bacana, gente competente. Todas as pessoas que eu trago no podcast são meus amigos, são pessoas que a gente se ajuda, que a gente trabalha junto. Eu já fiz muito trabalho com a Grazi também. A gente está calibrando para fazer muito trabalho com o Álvaro. Então, eu quero te agradecer de coração, Grazi, por você ter estado aqui hoje compartilhando essa tua jornada,
com esse time campeão aqui, beleza? Gratidão, meu amor, conta sempre comigo. Tamo junto. Campeão, então esse foi mais um podcast no Alvo com Álvaro, o podcast dos campeões que só tem uma missão, a maior missão de todas, é ajudar você a chegar no topo do pódio. Agradecer a SSCA, Consultoria Contábil, agradecer a Noveira, que é gestão e automação, e principalmente agradecer você, porque ficou até aqui agora, curtindo, compartilhando. Então, já te inscreve, aperta no sininho, estou aprendendo esses negócios também, dispara para as pessoas, porque a nossa missão do podcast é ajudar você a crescer cada vez mais. Se você precisar também de auxílio na sua jornada, nos seus negócios, Álvaro Ado Oficial, minhas redes sociais, vai ser uma honra poder te ajudar a crescer cada vez mais, porque essa é a nossa missão, colocar você e a sua empresa no topo do pódio. Beijo no coração, a gente se encontra, sabe onde? No topo do